Olá, gente, boa noite. Você está no curso completo, curso Mobile Dev, onde a gente vai ensinar Flutter e também, consequentemente, Dart, né, que é a linguagem que o Flutter utiliza. A gente vai ensinar Flutter para você conseguir aí aprender, desenvolver aplicativos para Android e iOS em uma única base de código. Bom, hoje vamos continuar falando sobre alguns assuntos que a gente estava na aula anterior, né? Na verdade, esses assuntos de operadores lógicos a gente não vai falar. Geralmente eu deixei esse código aqui só para a gente conseguir ter uma noção do que a gente já vem fazendo, tá? Também vou informar que eu tô com vocês aí, tô aqui, né, com a Bia, com a Ana Beatriz e com o Gustavo, né, para eles irem tirando dúvidas. E se você tiver dúvida também, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer ajudar. E o que tiver no meu alcance eu vou estar passando para vocês. Beleza? Bom, acho que eu. É, deixa eu só. Isso. Agora tá ok. Bom, vamos lá. Aqui eu vou entrar de novo no roadmap.sh/flutter. E aí eu lembro que eu tinha falado uma coisa para vocês, né, a Bia e Gu, que eu não ia, né, aqui sobre os tipos, que eu não ia falar sobre o map, né? Mas só que acontece que por alguns propósitos que eu quero dar, principalmente a atividade que eu pretendo passar para vocês, é, eu julguei que é interessante passar map, né? E aí eu vou fazer um overview aqui rápido no built-in types, né? Que é os tipos que já vem com o Flutter. De repente eu passo alguma coisa no null, mas eu acho que ele pode trazer muita confusão. Mas a ideia seria que eu vou passar isso aqui primeiro, vir pro booleano, lista de novo, vocês verem como criar uma lista. E aí eu venho para o map, tá? E aí a gente vai ver como que a gente faz para criar um objeto do tipo map, que é um mapa, ou, né, ou trazendo aí de outra linguagem, aí, por exemplo, C Sharp, é um dicionário, tá bom? Um dicionário de dados. E aí vocês vão entender, ele tem um conceito de chave e valor, que aí mais passando no exemplo aqui, eu acho que vai ficar mais simples do que eu tentar ficar só falando, porque fica muito abstrato esse conceito de chave e valor sem você ver ele como ele é no código. Bom, se eu for criar, né, seguir esse exemplo aqui que está aqui e criar esse tipo de dados, a gente tem um num que é um int, certo? Que são os números. Então eu posso ter um int número é igual a 10, double dinheiro é igual a 10,50. Bora o zero aqui à direita depois do ponto aqui é opcional. Aqui nome. Ah, Ana Beatriz. Acho que chegou mais um cidadão aí. Não, é Cris Guinter, mais uma cidadã. Olá, Cris, boa noite, tudo bem? Bom, vamos continuando aqui. Aqui o tipo booleano. String, isso. Booleano é. Porque o que é verdadeiro ou falso é sempre dificultoso. Nomes. Alunos. Gustavo. Aqui no bloco eu não coloquei nada. Ah, Pronto, esse é o tipo que eu deixei para passar agora.
Aqui é o seguinte, eu vou imprimir todos esses valores, todos, só para mostrar na tela que as variáveis têm, seus valores foram atribuídos. É bem simples aqui, é bem rotineiro. Acho que só tem algo que eu não tinha mostrado ainda, que é usar uma outra variável dentro do para você compor uma lista, né? Mas isso é perfeitamente permitido. Bom, quando a gente executar isso aqui, a gente vai imprimir cada tipo de dados, né? De acordo com, o seu, com, com o que é a classe ali quando executa o toString permit. Aqui ele não mostra o zero depois da vírgula, tá? Quando ele imprime, então se fosse necessário imprimir, aí teria que usar algumas outras técnicas que não é o propósito dessa aula de hoje, tá bom? O que eu quero mostrar aqui que eu acho que é um pouquinho interessante é o número ok, o dinheiro ok, né? Ficou faltando o zero, mas se fosse, sei lá, se fosse número aqui, ele imprimiria sem nenhum problema. Beleza? Aqui o nome imprimir, tem aula, true, tá tudo ok. E aqui os alunos, né, ele imprimiu na ordem conforme disposta aqui. Na verdade, ele parece que ele é bem uma cópia disso daqui. Ctrl C, Ctrl V, É um né? Ctrl C, Ctrl V, mas como a gente está mostrando na tela, por exemplo, ele não vai mostrar a variável nome realmente, né, que nem esse caso que eu fiz aqui agora, que é ele printou nome. Mas se eu passo uma variável numa lista, ele passa o valor atribuído a essa variável, e o valor que foi atribuído para ela foi o valor Ana Beatriz, tá? Aí executando de novo ele volta a funcionar. O que acontece? Por que eu falei que, né, tinha falado que talvez eu não ia ensinar map, ensinar depois, e eu acho que esse depois já chegou. Porque é o seguinte, eu consigo criar uma variável só, que eu consigo colocar esses valores dentro dela, né? Ou, se fosse a ocasião, até esses, mas eu quero colocar somente esses valores. Esses aqui. Então, por exemplo, em vez de eu ter cada valor aqui individualmente, eu ia ter um só objeto, né? Ou uma só variável que teria esse valor. E aí, tipo, né, aqui, o questionamento que fica é como? Como que isso é possível? Eu vou ver qual é o exemplo que o próprio Dart dá aqui em Maps, para ver como que ele cria um objeto. E se vocês forem ver, na verdade, né, eu não vou traduzir nada, mas ele tem um conceito de chave e valor. Aqui é a chave para a qual você identifica algum objeto e aqui é o valor para esse objeto, né? Então, por exemplo, aqui está first, mas se tivesse número, por exemplo, do outro lado, que é o valor, ia ser o número 10, certo? Conseguindo compreender? Consegui mais ou menos a Aí ideia. eu vou para o segundo valor agora. Dinheiro. Eu ia colocar ali o nome dinheiro, aqui na chave, e aqui depois dos dois pontos o valor e sempre separado por vírgula. Então eu tenho um conceito, eu tenho um lugar onde eu posso armazenar chave e valor e se eu colocar uma vírgula eu consigo colocar outra chave e outro valor, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar ali dentro a chave número, a chave dinheiro, a chave nome, a chave tem aula e se quiser também até a chave alunos, né? Então se a gente eu poderia colocar aqui acho que seria aluno, acho que seria um bom objeto, né, para a gente criar um map. Então, eu nem vou chamar o tipo aqui, ó. O que é interessante aqui é que ele nem fez a tipagem, né? De repente ele tem uma motivação pelo qual ele não fez a tipagem. Mas eu vou seguir o primeiro exemplo que ele deu porque eu achei ele muito clean e acaba não ficando confuso porque a gente vai misturar tipo de dados e é onde tem que tomar um pouco de cuidado com esse maps porque ele acaba ficando dinâmico, né? E lembra que eu falei para vocês fugir do dinâmico, não de trabalhar com programação dinâmica, mas fugir. No site deles lá, eu vi Hum, que tem o var, né? E logo em seguida tem o gift, né? É isso. gift. Sei lá como que fala, não sei falar. GIF, sei lá também. Então, tem algum significado por trás do código ou não? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, são presentes, certo? Sim, Então, essa variável significa que eu estou armazenando um conceito de chave e valor de presentes. Então, eu tenho o primeiro presente, o segundo presente e o, sei lá, o quinto presente, certo. certo? Então, essa variável, por exemplo, ela teve a ver
com o conteúdo que foi armazenado nela. Vamos trazer esse exemplo para aluno, tá? Eu vou querer colocar informações de um aluno e o aluno em questão vai ser a Bia, tá? Então vou colocar aqui, ó, Beleza. aluno, vou colocar aluna pra gente não arrumar nenhum problema aí por fora, tá? Aluna, o número aqui seria o ID, mas eu vou deixar número mesmo. E aí vocês já vão começar a ver algumas diferenças entre a variável propriamente dito e o conceito da variável dentro de um objeto map. Só lembrando que isso aqui é um map, opa, map. Bom, aluna, o número da aluna vai ser 10, certo? Então eu vou pegar o mesmo valor que está ali. O dinheiro dela, né? Vou comprar um açaí, 10,55. Depende do lugar, tem lugar que você não compra nenhum açaí, Verdade, isso daí. Tá caro. né? E o nome, Ana Beatriz. Aí, agora, por questão de falta do que fazer mesmo, eu vou colocar o nome pra cima. Eu não tô no VS Code, então eu vou deixar o nome aí embaixo mesmo. Eu ia colocar pra cima. E eu vou colocar aqui se tem aula, vou colocar aqui true. Tem aula, true. Beleza. Se a gente parar para pensar já, o nosso objeto, esse objeto, ele contém os mesmos valores que esse daqui, com a diferença de o quê? Qual que é a única diferença que a gente tem aqui? Que, por exemplo, essa variável que está aqui, aqui não é uma variável, é uma chave, né? E as chaves nesse objeto do tipo map, eles são sempre string, tá? Embora o tipo de dado possa variar, e vocês estão vendo que aqui eu usei ó, inteiro, double, string e booleano. Ou seja, eu usei outros tipos de dados diferentes, eu poderia usar até uma lista, não teria nenhum problema, para os valores. Ou seja, os meus valores podem ser diferentes. Para a chave, eu uso sempre string, tá? É um convencional, é assim que se comporta. Eu não sei, agora eu vou tirar a dúvida para se tirar a vírgula para ver. Ele acaba reconhecendo isso é, como se fosse uma chave também. Mas por boa prática, até para não trazer confusão, vamos evitar isso por agora, até para mim não ficar tendo que entrar nesse contexto. Vamos tomar por convenção, utilizar assim, tá? E aí depois a gente pode entrar em outro momento numa discussão desse sentido. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir essa variável agora, tá? E aí você está vendo que diferente dos outros tipos, eu usei o tipo var, mas deixa eu ver se eu colocasse só o map aqui, se ele ia reclamar alguma coisa. Ele não reclamou, então eu vou deixar o map mesmo, né? Mas ó, para você ver que interessante, ele assume ali, ó, que essa map ele tem uma tipagem dinâmica, vírgula dinâmica, né? Eu não vou explicar isso aqui agora, mas ele tem um pouco a ver com esse tipo do dado que a gente define dentro de uma lista, por exemplo. Sim, eu ia até perguntar sobre isso, se ele, o map, né? Ele ficaria dinâmico. Por conta Sim, que, tipo assim, você não vai estar especificando, né? Se é int, double. exato, exato. Boa pergunta, Gu. Ele realmente faz isso, ele não só faz isso, né, para não ficar só nas minhas palavras, que a própria documentação mostra que é isso que acontece, tá? Sim. E aí, já que você entrou nesse contexto, desse lado da esquerda, ele diz referente à chave, ao tipo da chave, então a chave é dinâmica, e à direita ele diz referente ao tipo do valor, e o valor é dinâmico. Então aqui, ó, ah, ktype, value type. Esse map, ele é usado no dia a dia ou não? Ó, no Flutter ele é amplamente utilizado, porque no Dart ele é muito utilizado, então a própria equipe que mantém o Flutter, eles utilizaram muito, muitos pacotes foram amplamente utilizados esse conceito de map. Sim. E aí também quando existe algumas conversões em JSON, né, que aí é um tipo de dados, acaba usando muito esse conceito de mapeamento, né, porque ele traz bem essa ideia de mapear um objeto. Então você usa um map dentro
de um contexto, sim, no Flutter, sim. Mas o que eu vejo muito, né, muito assim, que eu já vi algumas vezes é o pessoal abusar. Então, assim, o tipo de dado existe, mas o usar sem saber é onde entra os abusos. Tudo que você usa sem saber e usa muito, você acaba abusando. Então, se você está só com martelo e tudo virou prego, até parafuso virou prego, até o alicate vira prego, entende? Ah, não, alicate é outra ferramenta, virou prego, Vira um prego. vou pregar o alicate na Ah, madeira. Então, então eu assim, entendi. Ele tem os usos deles, mas só que não pode abusar muito é, dele. é, 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 é muito difícil falar assim, ó, não abuse de um negócio, sendo que pro momento o programador que fez tinha muito conhecimento daquilo, ou estava, sei lá, às vezes empolgado muito com aquilo, falou, meu, isso resolve muitos problemas. E aí, às Sim. vezes, acaba ignorando algumas outras coisas que poderia ajudar enfim, a construir o tipo de dados ali que você queria, a construir uma arquitetura do dado ali, propriamente dito, sabe? Então você estrutura um dado mal porque você só conhece tipos limitados, né? Porque o map é só mais um tipo de dados, né? É, mas só que muito mais poderoso, por exemplo, que o int. Em qual sentido? O int você só coloca um valor do tipo numérico. O Sim. map você consegue colocar um conceito de chave, então você tem uma chave número que tem o valor 10, que é um int, você tem outra chave dinheiro que tem o valor decimal, então você vê que ela tem superpoderes. Então tudo que tem um superpoder tem consigo um As equivalente, consequências. um equivalente de responsabilidade. Se mal usado, aí você sofre as consequências disso, né? Entendi. Então tem que sempre tomar um cuidado a se usar esse tipo de dados. Mas não que não deva usar e tipo não usar nunca. Só tem que usar com sabedoria. E como que a gente usa com sabedoria? Quando a gente tem aquele conhecimento na prática, quando a gente vê aquele código já funcionando, e se a gente chegou num momento que falou, meu, esse código tá difícil de ler. Sempre quando a gente chega numa ideia de que, meu, esse código tá difícil de ler, é que ele precisa de alguma maneira ser reescrito, tá bom? Fechou. Então vamos lá. Se eu fizer o que eu sempre faço aqui, que é printar essa variável, né? E aí é algo que pra mim, eu acho que até pra mim é novo, eu vou ver como que ele fica aqui. Ó que interessante. Parece que literalmente ele printou do jeito que é a estrutura dele aqui, tá vendo? Ó? Do jeito que foi montado, né? Do jeito que ele foi montado, ele imprime, ó. Tem aula true, mas você vê que ele consegue exibir os valores corretamente, ó. Aqui o seu valor e aqui o seu valor. E aí, ó, só para efeito de agora de consciência mesmo, porque eu acho que já que deu certo aqui, então já vou mostrar. Eu vou executar de novo. Olha o que aconteceu aqui agora. Esse número aqui, ó, ele reconheceu como esse número aqui, tá vendo? Ah, de cima, E aí o né? nome da minha chave ficou um número. Então eu Ficou posso. 10, 10, 10. Ficou 10, 10, 10, 5, 5, Ana Beatriz, true, true. Então, tipo assim, foi até por isso. Pra você ver, eu acabei. Esse aqui foi um teste assim, bem fora de hora mesmo. Mas a ideia de você deixar ele sempre string, que você nunca vai acabar confundindo com o valor de nenhuma outra variável, por exemplo, né? Então acho que isso já é uma coisa que a gente pode seguir. Fechou. E aí agora é o seguinte, né? Vamos supor que eu não quero imprimir a aluna toda. Sei lá, eu trouxe isso aqui do banco de dados, mas eu quero imprimir o nome do aluno, por exemplo. Lembra que para a gente imprimir um aluno, a gente acessa ele pelo index? Sim, Isso está fresco, né? Ó. Então eu quero Gustavos. Gustavos é a mais, agora que eu vi. Gustavos. Tem mais de um. Sei lá. A Ana teve um probleminha no áudio dela. É, né? Tá bom, mas ela tá por aí. Vai pegando, Bia. Se tiver dúvida, manda por aí, tá? Que aí o Gu dá um apoio. Ó, aqui, ó, eu acessei o Gustavo, tá vendo? Que foi o primeiro a ser impresso aqui agora, tá vendo, Gu? Sim. Então, ou seja, para mim acessar um item de uma lista, eu pego a chave e abro pelo index. Para eu pegar um valor específico do map, eu não acesso pelo index, eu acesso pela chave, que é a key. Chave, tipo. Tem coisa que não dá para deixar muito em português, porque é o seguinte, majoritariamente as coisas são feitas em inglês no que é da programação. E aí se eu ficar muito querendo conceituar, não, vamos ser português 100%,
livres do inglês aí é um pouco de loucura. Então, alguns conceitos aqui, ó, eu vou deixar como chave e tipo, mas aqui eu vou deixar key tipo ou tipo da chave e tipo do valor, tá? Para vocês entenderem como que ele é dividido. E aí aqui é o seguinte, então já que eu falei, como que eu falei que acessa, né? Então vou até colocar aqui, ó, para acessar um, aliás, o valor é acessado pela chave, certo? Pela chave. Então, se eu abrir isso aqui e eu quero pegar o nome, o que que eu deveria colocar aqui, Gu? Colocar o zero. O zero? É, Assim? não. Fora das aspas. Assim? Isso. Do aluno, certo? É, Desse daqui, ó. Desse concerto, beleza? fechou. Ó, fechou, vou rodar. Ah, deu nu. Ele deu nu. Nu geralmente é um tipo de dados quando ele não existe aquele tipo nulo, veio nada, Certo. tá inexistente isso daí. Aí eu volto a dizer, ó, o valor, ou seja, para É você acessar o acessado valor, pela ele é chave. acessado pela chave. Esse lado são a chave Certo. e Ah, esse lado é o tá. valor, Entendi. Entendi, sacou? entendi. Teria que colocar as aspas e Sim, colocar o nome. nome. Vamos ver agora. Ó, tá vendo? Ah, agora foi. Sacou? Então, Saquei. agora se eu quero imprimir tem aula, o que eu teria que fazer aqui? Sacar, imprimir o quê? Tem aula. Ah, tá. Teria que colocar o tem aula dentro das aspas. Tá vendo como é diferente, mas é simples? É simples. Eu tinha dado uma vacilada, eu tava vacilando Não, aqui. Eu não peguei lá em cima. a lista te pegou, eu vi que foi ela. Falei zero, depois ué, mas tem nada a ver não, pô. Calma aí. Caramba, fazendo os alunos tropeçar, meu Deus, me perdoa. Ó, ó que legal. A gente acessa o valor pela chave. Meu, Sim, qualquer valores desses que eu quisesse pegar aqui é pela chave. E é isso. Aí vamos supor agora que eu tenho aqui alunos, certo? sim. Mas só que esses alunos aqui agora, ó como que ele vai ser. Opa, deixa eu levar ó, eu vou tirar ele daqui, certo? Não vou mais imprimir alunos. Ou vou fazer melhor. Ah, deixa eu ver como eu poderia fazer melhor. Quero deixar isso aqui intacto. Comentar? Eu vou colocar alunos em aula. Alunos hoje. Então aqui, ó, vou colocar o Nathan também, porque o Nathan não veio. Nathan e vou colocar o Ari também que ele tá trabalhando muito, mas assim que ele der, eu sei que ele vai vir. Alunos hoje. O Gustavo, o nome que eu não vou mudar até o final da aula que vai ser o da Bia e a Cris, certo? Os alunos hoje. Mas aí vai ser o seguinte, eu não vou colocar isso aqui, eu vou colocar uma lista de alunos montado nessa característica, certo? Certo. Então, beleza, tem a Bia, aí eu vou criar aqui mais um que vai ser a Cris. Isso. Tem aula true, 10:55 e o número eu vou deixar 2 e o dinheiro eu vou deixar 14:55. Pronto. E aí agora eu vou criar um aluno. E aí esse aluno vai ser você. Firmeza, Gu? Firmeza. Então vou colocar aqui Gustavo. Tem aula também. Tem 18:55 e o número 3. Beleza. E vou colocar um O aqui pra você não ficar com raiva de mim. Aluna, Ó, não, eu não vou repetir, porque já tem o nome aluna aqui, eu vou colocar aluna 2, tá? isso. Pra não sobrescrever o nome. E aí, Dos três beleza. ali eu sou o mais rico, hein? Tá ricão no Stabogás. Aí eu vou colocar aluna, vou colocar aluna 2 e vou colocar o aluno também. O aluno. Aí, ó, você vai ver que ele vai começar a reclamar por quê? Porque eu tô com o tipo de dado diferente, que ele tá falando assim, ó, você não pode colocar um map na onde é string. Então você coloca map, amigão. E aí eu falo, não, beleza, eu coloco sim. Tudo certo.
Tudo certo, tudo resolvido. E aí eu vou fazer um negócio não, eu vou pegar esse trecho de código que está aqui. Eita. É. E aí eu vou deixar isso aqui e aí eu vou imprimir a lista. Vou imprimir toda a lista. Tudo, não tô nem Certo. aí. Tô nem aí pra nada. Vem tudo, vem tudo. Vem tudo vocês, vai todo mundo pra frente da sala. E aí nós vai rodar e. Pá. Calma aí. Ah, deu um problema aqui por causa que. Esse aqui tem que ser depois aqui, ó. Tá bom, desculpa. Você vê, né? Se fizer errado, ele não quer nem saber. Pode Tá ao ficando vivo. vermelho. Ao vivo mesmo ele faz passar vergonha. Ó, que legal. A gente imprimiu a lista, né? Aquele padrão. Imprimimos o nome da aluna Bia, da Ana Beatriz. Colocamos tem aula true, né? Que foi essas chaves que nós imprimimos. E aí Sim. depois eu imprimi a lista toda. E ele, ó, pra você ver que legal. Ele mantém essa característica da lista, quando a gente imprimiu a lista. E essa característica do map, tá vendo? Sim. Então se a gente for observar aqui, ó. Ele O segue tamanho a tá ordem bom? certinha, O né? tamanho tá bom, né? Tava É. bom. Agora tá um pouco mais próximo, né? Acho que assim Aí, tá tá mais bom. tranquilo, é. Por exemplo, ó, aqui, ó, separado por chaves tem um aluno, tá vendo? Sim. E dentro de cada chave, cada valor separado por vírgula. O nome da chave e o nome do valor. Tá vendo? Ó? Ele imprime certinho que nem ele imprimiu da outra vez. Quando eu tinha impresso só a Bia aqui, ó. Deixa eu só Ele imprimir. literalmente, né? Ele imprime tudo que tá dentro dos maps ali, né? Sim, ele faz literalmente isso. Vou fazer isso, ó, só pra gente ir pegando um padrão do que eu tinha feito e deixar como se fosse um histórico, ó. Ele imprimiu esse aluno, né? Essa aluna, imprimiu a segunda aluna, né? Tá vendo? E imprimiu por último você, Gu, aqui, ó. Sim. E isso porque eu não acessei nenhum deles, eu só mandei ele imprimir. E ele Eu pegou, mandei imprimir tudo imprimiu. que tem. E é pra você ver, embora eu não tenha definido o tipo pro map aqui, ó, ele define automaticamente, tá? Ó? Então é um map dinâmico, né? Se eu quisesse, nossa, Ulisses, esse negócio precisa ficar mais tipado, né? Se a gente pudesse dizer assim. Eu ia fazer literalmente assim, que eu acho que é o que mais vocês vão ver, tá? É um tipo de lista, é, uma string dinâmica, tá vendo? Ó? Map, string dynamic. Então aqui ó, você vai ver muito isso, tipo, é muito comum, tá bom? Esse tipo de dado é o que mais você vai ver. String dynamic. Eu vou tentar dar uma generalizada, né? Sim. Mas tipo assim, no Flutter C, Hum. tudo que não tem um valor atribuído, ele fica dinâmico? Não tem um tipo de dado Isso, o tipo de atribuído. dado, Isso. é, Quando isso, você. falei errado. Então, se foi essa sua pergunta, então é isso. Se ele não tem um tipo de dado definido, por exemplo, aqui eu não defini um tipo de dado, ou seja, eu tô usando qualquer tipo de dado possível, aí eu uso o dinâmico. Certo. Aí tá vendo que o dinâmico diz referente ao valor, Sim, né? Ao tipo do valor, desculpa. Esse aqui é o tipo do valor, então esse valor é desse tipo. Tá vendo? Esse valor sim. precisa ser desse tipo. Ah, e se eu quisesse colocar booleana, aqui eu já não consigo mais. Antes eu conseguia. Mas por ser string, quer ver, ó? Se eu deixar aqui dynamic também, ó, dynamic, aí eu consigo vir com um true pra cá, ó. Aí ele aceita, né? Ele aceita, tá vendo? Entendi. Embora isso não é o usual, o que você mais vai ver é do jeito que eu tô mostrando aqui. Os dois É juntos, né? string e dynamic. String pro tipo da chave e dynamic pro tipo de dados, que é o valor do dado. Que aí aqui sempre do lado direito você vai querer colocar, que nem a gente fez aqui o aluno. Né? Se eu colocasse string, eu ia ter que colocar tudo sobre string. Sacou? Eu ia ter que pôr o número string, eu ia Putz, ter que aí seria pôr. ruimzão. Eu ia ter que ficar convertendo tudo para string. Entende? Até, vamos supor, mas precisa, você vai ficar colocando toString, mas aí eu pergunto, você vai colocar toString para tudo quando você consegue deixar um tipo dinâmico? Ou Entendeu? seja, tá dificultando o código que não precisava, tá ligado? Sim, você está dificultando. Aí, tipo assim, você deixa mais purista, né? Deixa mais puro desse lado, mas por um outro você deixa ele mais poluído. Porque ia ter que sair pondo toString em tudo, enfim. Ia ficar um negócio não muito amigável, não ia ficar feio pra caramba, essa é a verdade, né? E aí agora vamos. Tem mais alguma dúvida? Né? Eu sempre saio pulando de tópico, sempre Não, perguntar não, se tem pode dúvida. continuar. Tá. Daqui para baixo, dessa parte aqui, ó,
Até aqui, alunos, hoje, eu vou fazer o que a gente chama de refatoração, que é o quê? Eu vou criar um método para pegar esses alunos que veio hoje. Então, eu vou criar uma function, né? Vou criar uma função que retorna esse tipo de dado, certo? Então, aqui eu venho, pego esse tipo de dados, pegar, buscar alunos que veio hoje. Buscar alunos que veio hoje no banco de dados. Só isso. O método está ficando bem grande mesmo, mas essa é a ideia, tá? Porque aqui eu estou tentando abstrair da onde ele veio. Não é isso exatamente, mas eu estou tentando abstrair não, estou tentando nomear melhor da onde viria esses dados numa aplicação real, tá bom? As coisas não nascem do nada. Sempre tem uma origem, né? Sempre tem veio de algum lugar. Então vamos lá. Aí eu vou pegar todos esses valores que estão aqui, né? Vou jogar aqui. E aí, ó, eu vou retornar isso daqui, né? Acho que dá para perceber o que foi feito, certo? Apesar de Sim, ter sido muito rápido, eu copiei copiei os alunos, né? Que estavam aqui, certo. copiei os prints também, né? E aí eu já estou retornando o tipo lista, tá vendo? Ó? Eu não abri aqui, isso aqui é uma lista. Sim, Concorda, Gu? sim, Eu não preciso vir aqui e escrever o tipo lista de novo, por exemplo, eu não precisaria vir aqui, copiar esse código e retornar essa variável. Não é escrever código a mais, entendeu? sim. Eu vou poupar esse esforço. E aí eu tiro esse código aqui que eu já não preciso mais. E aí eu busco isso daqui, ó. Ah, mas não precisa mais, mas agora o Não, negócio não tá funciona. reclamando. Não funciona, tô ok. A gente vem aqui, bum, buscamos os nossos alunos de hoje no banco de dados, beleza? E aí, eu queria. Não, vamos deixar assim para não ficar dificultando demais também. O importante foi que o quê? Foi que esses alunos vieram do banco de dados. Buscar alunos que veio hoje no banco de dados, beleza. Se eu rodar o código, você vê que ele obtém o mesmo resultado porque nós não mudamos nenhuma outra coisa, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu quero imprimir o nome de todos os alunos que veio. Só o nome, tá bom? Só o nome. Lembra que a gente utilizamos uma estrutura de repetição? Sim, Que a gente percorre para percorrer cada item de uma lista? Percorrer é fazer um loop. sim, ficar lá Isso. repetindo várias vezes. Isso. Você lembra qual que era o nome? Ai, caramba, de cabeça assim não. Não lembro. Não? Não. Isso aqui te lembra alguma coisa? Ah, for, né? Isso. É o for, para me percorrer o item da lista, certo? Sim. E aí, o for tem uma estrutura bem legal. Deixa eu pegar aqui se eu conseguir. Não é o que tem as condições também? If, else. Isso. O if else é a estrutura condicional, né? A ideia que a gente vai pegar é o for loop, né? Que você vai fazer para percorrer ele em cada Ah, item, em cada é até item. diferente assim, né? Ele tá como até o segundo tópico mesmo. Isso. A ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Ou for in, que é essa daqui, tá vendo? Ó? Para aluno em alunos, faça alguma coisa. Seria bem essa a ideia. Então, assim, ó, para. Vou colocar final. Aluno em alunos, faça alguma coisa. Relembraram? Agora eu lembrei. Aí ele vai, né, aqui eu poderia colocar um map também, mas aí ele não permite porque precisa ser todo esse tempo. Enfim, vamos deixando verboso, depois a gente vai cada vez limpando esse código. Hum, vamos ver o que ele tá reclamando. Ele tá reclamando que não tem, né? Ou não? Alunos. Ah, não, é alunos hoje, É, mas ele tá certo, é eu que tô. Ah, os alunos é essa daqui, ó, tá vendo? Aí já ia dar errado de qualquer da de jeito. cima. É, ainda bem que eu coloquei a tipagem ó, pra você ver como, quando você coloca o tipo, né? Porque quando eu coloco esse final, ele é dinâmico.
entendeu? Esse Sim. fine, ele não escolhe qual é o tipo. Agora, quando eu coloco a tipagem mesmo, esse valor que eu coloco aqui, ó, sempre no começo de uma variável, é igual essa ideia aqui, ó, é sempre o tipo da variável, entendeu? O nome que vem antes. O tipo, né? O tipo da. Definindo É a bem aquela tipagem. ideia lá que eu tinha perguntado, né? Se eu não atribui nenhum tipo, Ele vem ele dinâmico. sempre vem sempre É, dinâmico. quando você não atribui nenhum tipo no Dart, ele já tá falando, ah, mano, é dinâmico, certeza. Só pode, porque não tem outro tipo, ele pensa tipo assim. E aí, qual que era a ideia? Lembra que eu falei que eu queria imprimir o nome dos alunos? Como que eu teria que Sim. fazer? Seguindo aquela lógica lá de baixo anterior, né? Você teria que abrir a chaves, né? Uhum. Colocar E aqui aluno, colocar isso, aluno, chave e nome. nome, assim, Isso. certo? Aí teria que repetir também para aluna e aluna 2, não é? Ou Então, não? ó, o que que acontece? Ah, não, não, pode crer. O, aí é onde que é legal. Ó, pra você ver. Você pensou do jeito que a gente faria se fosse no modo convencional, do que? De eu acessar cada item individualmente, certo? Sim, Por exemplo, se eu colocasse aqui, eu coloquei o aluna, eu poderia colocar aluna 2 e o aluno. E aí eu ia tirar o nome de cada um. Mas percorrendo eles, eu posso mostrar o nome de cada um só com uma linha de código, por assim dizer. sim, porque você Porque atribuiu tudo no buscar alunos que veio hoje no banco de isso. dados, Uhum. que ele foi atribuído no alunos hoje, que já está no for. Aí quando você joga no for, ele faz bem assim, ó. Ele pega um aluno, ele pega esse aluno, o primeiro aluno daqui de dentro e Sim, utiliza esse aluno. Aí ele vem até o final do código. Vamos supor que o código tivesse mais 100 linha abaixo, certo? certo. Ele executar tudo isso que fosse necessário com esse aluno, e aí quando ele voltasse, ele ia para o próximo aluno se não tivesse acabado ainda. Tenho 1.000 alunos, ele ia fazer isso nos 1.000 alunos e aí ele ia mostrar de novo. Ele ia fazer isso nos 50.000 alunos e mostrar de novo, entendeu? Sim, saquei. Ele ia continuar fazendo isso assim, meu, para cada um. A ideia do for é para cada, né? Que aí já é o for each, que pelo menos eu não vou mostrar agora. Mas a ideia do for é você percorrer cada um. Para cada um que está ali na lista. Para cada um que está nesse. A gente chama de. A ideia de você passar uma iteração, sabe? Um de novo. Iterei, iterei. A ideia de iterar é você passar de novo por aquele mesmo processo. É bem uma ideia de você girar uma roda ou uma roda gigante que você passa no mesmo ponto. Se você determinar um ponto lá, você passa por ele de novo. Então o for ele faz isso. Ele vai, aluno 1, vai, aluno 2, vai, aluno 3. Tem mais aluno? Vai. Tem mais aluno? Aluno 5. Tem mais aluno? Aluno 6. E assim sucessivamente até acabar os alunos que está aqui nessa lista dos alunos de hoje. Certo? Hoje a Certo. gente tem 3 alunos. Se tivesse 1.000 alunos, você ia percorrer cada um de forma mais fácil. Porque imagina, sei lá, 1.000 alunos na mão, você colocar isso em cada um, entende? Onde essas estruturas. O problema que essas estruturas resolve a questão de você pegar os alunos, uma lista de alunos e você, é, enfim, você conseguir usar de uma forma Simples. mais simples. Alunos presentes. E aí quando você roda, você tem um incrível resultado, né? Que aí fica só falando também fica difícil. Mas você vê, ó, que aí você tem os valores que você quer. Sim. Os Tipo, 3 nomes dos os alunos. 3 nomes dos alunos só com essa estrutura de código, sem precisar sair printando um por um de Menos cada um, trabalho, nossa senhora. entendeu? Aham. É por isso que essa estrutura de repetição existe, para resolver esses probleminha de, meu, e se no meu cadastro tiver 50 alunos? Ah, escreve aí aluno 50, aluno 51, aluno 10.000, se vira. O dedo foi feito pra usar. Você não é programador? Haha. Você não é o bonzão dos códigos agora? Você não é o chat GPT? Então faz tudo aí. Mas a ideia principal, e eu acho que isso aqui, ó, vou focalizar. Aprenda for, domine for, não tenha medo de usar for, porque ter medo de usar for é deixar de progredir na área. É um passo para você falar, meu, não vou adiante, né? Porque imagina que
a não ser que o seu sistema seja para uma só pessoa que vai fazer uma só coisa e essa coisa não tenha variáveis, não é variável, não tenha variantes, no sentido assim, não tenha quantidades. Sim, Porque se tiver quantidades, tem mais que uma coisa no seu sistema, pra ter que usar. isso. A não ser que seja só 10, aí você vai e faz os 10 na mão, mas aí imagina, vai entrar 11, aí você vai ter que codificar de novo, compilar um código de novo, enfim, não vale a pena. O que que é recomendado? Domina o for, domina o for in, domina, aqui, viu, aqui tem esse é o for in, né? É que os exemplos que eles dão aqui no site do Dart, né, não é muito legal, mas enfim, procura uns exemplos simples, fala pro chat GPT, ó, me dá uns exemplos simples aí de for no Dart, ele vai dar os melhores possíveis. Deixa eu ver se aqui no Samples tem alguns, não tem. Mas enfim, o chat GPT ele não é tão ruim não, ele vai, não é tão, tão ruim como se ele fosse maldoso, eu gosto ideia. Mas enfim, não entra em questão. A ideia é o que? É vocês conseguir dominar isso, para que serve, pergunta, tenha dúvida sobre isso e tenha suas soluções sanadas. Meu, tô trabalhando com lista, ou seja, tenho um ou mais itens. É, eu vou fazer isso percorrer. Ó que legal, uma coisa que eu não mostrei, né? E aí eu vou deixar isso aqui só para efeito didático mesmo. E se não tivesse nada na minha lista, certo? Eu não falei que eu ia imprimir cada um aqui? E se meus alunos presentes não veio ninguém? O que vai acontecer? Vamos rodar, tô nem aí, ao vivo. Vamos fazer o teste. Olha o que ele imprimiu. Vazio, né? Ele imprimiu vazio. Nesse Ah, caso, não é pra imprimir o escrito null? Ou não? então, mas olha que interessante. Esse aqui que ele imprimiu foi aqui em cima. Ah, sim. Aqui ele não Entendi. imprimiu nada. Pode crer. Nem o nu, porque ele chegou aqui e falou: "Ô, tem algum aluno aí nos alunos?" Aí os alunos falaram: "Mano, tem ninguém aqui, Tem velho. ninguém aqui não, pô. Hoje é sexta, velho. Ninguém vai pra escola sexta." Aí Ô, eu. Liu, Ah, dá pra colocar alguma mensagem pra rodar? Tipo, em vez de aparecer vazio? boa pergunta, boa pergunta. E aí a gente. Nossa, muito show de bola essa pergunta. Ó, eu poderia fazer uma verificação. Existe. Acho que acredito que eu falei na aula anterior que tem como a gente verificar o tamanho de uma lista, Sim. certo? No Aí Dart. esse if seria um se, né? Seria uma Tipo, verificação. Exatamente, é um se. É tipo assim, Uhum. meu, isso é verdade? Isso existe? É verdadeiro esse fato? Veio alunos hoje? É bem essa ideia. Veio alunos hoje? Ou, se a gente trazer para uma variável, Bia, eu não vou trazer para a variável agora, mas a ideia é essa pergunta que a gente está fazendo. Tem alunos hoje? Então, alunos presente. Né? Como que a gente verifica se tem alunos hoje? A gente verifica se o tamanho dos alunos presente é maior que zero. Ou, se a gente quiser. Vamos fazer primeiro um pensando positivo, pensando que veio aluno, certo? Tem alunos presente? Para mim fazer essa pergunta para uma lista, falando assim: ô lista, tem alguém dentro de você? Tipo assim, tem algum valor aí dentro? A gente usa a propriedade length, né? Que é isso aqui, ó. Ou, melhor ainda, o Dart já tem pronto alguns métodos de lista que eu poderia perguntar: está vazio? Tá vendo? Is empty. É vazio? Tá vendo, Bia? aham. É vazio? Isso. Aí falando, mano, é vazio. Vamos vir só pra isso aqui, ó, primeiro. Meu, é vazio essa lista. O que eu faço? Nenhum aluno presente hoje. Tá aí, ó. Sabe aquela mensagem que você entra no sistema lá, você esqueceu sua senha? É alguma É. coisa mais ou menos com isso. É uma verificação, é um if. Esse if foi verdadeiro, pum, mostra a mensagem pra você no celular. Vamos ver se isso é verdade ou é fake news? É pura verdade. Aí, ó. Ó, Nem o aluno presente hoje, sexta-feira. pode ir pra casa. Pode ir pra casa. Esquece. Aí pra você ver, ó. Se eu tentasse rodar isso dentro do for, nem funcionaria. Por quê? Ele não entra aqui dentro. Não tem um porquê, né? Não tem o porquê. Por quê? Porque não tem nenhum É, aluno. porque ele não, tipo, não teria o que verificar, né? Uhum. Não teria. Tanto é que eu poderia chamar esse for no else. Vocês concordam? Sim.
Poderia chamar esse for aqui no else. E aí, ó, pronto. Executa. Cadê? Formate. Ô, louco, formatou. Amo. Aí, ó, Melhor no função. else, ou seja, tem alunos presentes. Né? Porque se não tá vazio, vocês concordam que se não tá vazio é porque tem alunos? Sim. E aí pronto. Problema resolvido. Ainda eu poderia deixar isso aqui mais elegante e falar assim, ó. Tem alunos presentes? Faltou um E ali. T, né? Olha lá, tem alunos presentes. Presente. Ó, pra eu verificar, ó, tem alunos presente, eu tenho alunos presente true, se isso aqui é não vazio, certo? Certo. Is not empty. E é um método que eles têm também, tá vendo? Ó. Se. Opa, ó, entrando na confusão aqui agora. Eita. Agora eu entrei na confusão do booleano agora. Agora bugou o cérebro. Agora bugou. Porque é o seguinte, ó. Se tem alunos presente, Certo. aí eu teria que inverter essa ordem aqui, ó. Tem que colocar primeiramente o for, né? Primeiramente o for. O for teria que ficar no if e Isso. a mensagem ficaria no else. Tá vendo? Certo. Pra você ver, às vezes isso que eu fiz a gente chama de refatoração. Quando você vai refatorar um código, tem que estar sempre pensando, não dá pra ir no Sim. automático. Vai no automático, quando vai executar lá, Tudo errado. a pessoa tá acessando onde não deve, quem não tinha gema tá cheio de gema, tá tudo bugado. Ó, nenhum aluno veio presente hoje, você viu, ó? Aí Aham. mantém o legível, e aí se eu mudar aqui, ó, a técnica agora, vou comentar aqui e descomentar esse, já não vai aparecer nenhum aluno presente, já vai mostrar, né, ó, ele A mostra, lista. ele imprime, né, e Aham. mostra a lista nos nomes. Ah, E se eu da quisesse, hora, mano. e se eu quisesse acessar o Tem Aula ou o Dinheiro, você acessaria também, Da entendeu? mesma forma, né? E aí eu poderia fazer um negócio interessante, ó. Lembra que aquele negócio da string, né? Aí eu vou deixar isso aqui assim, ó. Que aí a gente faz para acessar o aluno. Sei que falta só 10 minutos, mas eu vou correr aqui com os exemplos. E aí eu vou colocar aqui e vou colocar o dinheiro também, tá vendo? Ó? O cifrãozinho. E pronto. Não, vou colocar aqui, ó, dinheiro. Opa, dinheiro. E aqui eu fecho. Aí quando eu imprimir, ele vai imprimir o nome, vírgula, o dinheiro da pessoa. Isso daí você poderia fazer pra tudo, né? Número. Exatamente. E aí você vê que eu começo a chegar quase perto num valor desse, mas só que ele não faz isso porque pela chave eu só acesso o valor, entendeu? Sim. Pela chave eu sempre só acesso o valor. É isso que a gente precisa manter em mente, beleza? Fechou. Aí eu acho que aqui, embora o conceito é simples, seria necessário que eu falasse sobre isso, porque eu estou querendo entrar sobre o assunto de classes. Certo. Na verdade, no assunto de classes não. Antes de eu entrar em classes, falar sobre objeto, explicar para vocês tudo que nós estamos mexendo no objeto, eu quero que a gente faça um sistema de um gerenciamento de tarefas, algo bem simples, se a pessoa fez a tarefa ou não, e aí a gente vai executar isso de forma linear, ou seja, de cima para baixo, procedural a gente fala, né? Sempre linha após linha, que nem vem sido o código que a gente está escrevendo. Vocês veem que a nossa execução ela é linha após linha, tendo, óbvio, um controle de fluxo, que é o if, e tendo também um controle de fluxo, né, que é um laço de repetição for, para a gente manter quando a gente quiser percorrer lista. O que eu preciso, assim, eu vou exigir de vocês, até para o andamento da aula ficar fluido para vocês e não ficar repetitivo, não ficar repetitivo não ficar assustador, porque se a gente pega alguns conceitos passando e não tem a vivência, o domínio caiu o domínio, a gente acha que aquilo é difícil, impossível ou não tem como aprender. Mentira, tem como aprender e o caminho do aprendizado para esses tópicos é ver mais. A gente precisa ver mais. É que nem abrir o olho no escuro. Se a gente manter o foco com o olho aberto, as coisas vão clareando a ponto de parecer até que tem luz. Embora não seja a mesma coisa. Depois a gente acende a luz, entra nos tópicos avançados. Mas a ideia é o quê? Tenta enxergar através da escuridão.
entende? Tenta enxergar em, meu, não tenho conhecimento suficiente, esse for esse negócio aí é muito estranho, tal. Não tenha medo. Vê até em outra linguagem. Vê como que é o for em outra linguagem, vê como que é no C Sharp, vê como que é no JavaScript, no TypeScript, que é da mesma família, no Java, sabe? Não tenha medo, conheça, né? Então a ideia né, também da aula meu, conheçam isso que a gente está utilizando. Saiba o que, que é. Melhor ainda, comece a associar isso com o seu dia a dia. Meu, vou no mercado. Meu, é uma lista de itens que eu estou comprando. Ah, minha mãe me pediu um monte de coisa pra fazer. Meu, é uma lista de coisas para fazer, entende? É uma lista. Uma coisa, vírgula, outra coisa. Entende? E tenta associar isso. Ah, um nome de livro. Ah, um livro. Se isso aqui fosse um livro, a gente poderia colocar O nome do livro o nome do livro, o título, né? e o ID E dele. páginas. O É, o ID e as páginas, entende? sim, Ó, pra você ver, eu consigo usar esse map aqui numa coisa do dia a dia, numa coisa real, entende? Por que vocês precisam pensar isso? Pra daqui um pouco vocês conseguirem ver software em qualquer coisa. Se alguém vai falar uma entendi. coisa pra vocês, fala, meu, isso é um software. Porque eu posso modelar um tipo de dados ali com map, depois quando eu tiver tantos alunos vai virar uma lista, para mim colocar o nome dos alunos eu coloco ali no map ali certinho, vai estar tranquilo, tem falta ou não tem. Então começa a associar isso com os itens do dia a dia, que não que vai ficar simples, a ideia não é ficar simples, a ideia é ficar fácil a compreensão. Ficou fácil a compreensão só significa uma coisa, que vocês estão aprendendo. Então, Sim, entendeu? Meu, tá muito difícil, preciso ir atrás. Significa que você tá precisando aprender um pouco mais. Então vai atrás, tipo, não tem pra onde correr. Tem tipo, mano, vou desistir. Desistir é uma coisa que eu aprendi. Uma coisa tem em comum todo mundo que fracassou. Eles desistiram. Não seja esse. Não que você não tenha que desistir de muitas coisas, que a vida também não é só levar tudo. Mas do que você sonha, não desiste, mano. Não deixa pra trás. Mas é difícil, é impossível. Meu, vai. A chance que você pode ter é de aprender. Você vai perder essa chance? Eu não perderia, como eu não perdi. Eu demorei muito para aprender for. Eu demorei para aprender for. If para mim é mais fácil, porque é uma coisa que verifica que é verdadeiro ou falso. Mas vocês verem, eu buguei aqui agora quando eu fui colocar um booleano. Entende? Nada é tão intuitivo que não tenha como a gente aprender um pouco mais, entende? A ideia vamos aprender, vamos manter em constante aprendizado. E pega, if e for precisa aprender, lista precisa ser comum. Essas são coisas que precisam ser comum. O map é um tipo de dados, é só um tipo de armazenar os seus dados numa variável, né? Que nem eu fiz aqui. Então, é muita informação? Com certeza. Mas no dia a dia são coisas que você vão usar. Por isso que às vezes parece que as vagas de TI pede que a pessoa saiba tudo. Porque para a pessoa trabalhar com TI, ela precisa saber aquilo. Tem coisas que exageram, óbvio, não estou apoiando tudo. Mas tem coisas que precisa saber, tá? E, né, acho que não vai ser essa semana, mas não sei se vai ter aula depois do carnaval, enfim, eu vou pensar melhor sobre isso, mas eu acho que se os alunos estiverem aí, e eu acho que eu vou dar aula sim para mim é tranquilo, talvez eu dê só um pouco mais cedo, mas dá para mim dar aula tranquilo, mas a gente vê isso até sexta. A ideia é a gente sempre manter uma constância do aprendizado para aplicar isso. Isso a gente usa todo dia no Flutter, toda hora, para fazer tudo. Todo dia no JavaScript, todo dia no Python, todo dia no C Sharp, todo dia no Java. Todo mundo que é programador está usando isso todo dia. A Cris está aí, ela é programadora, ela trabalha com C Sharp, ela não me deixa mentir. Cris, for e lista usa todo dia ou loucura minha? Todo santo dia a gente tem que usar esses negócios. É comum, não é? Não é comum? Uhum. Algo Na tipo, verdade é o mais básico, né? é o mais básico, ó, pra vocês verem. É o básico. Tipo assim, por isso que eu tô até insistindo, saibam, porque saber isso é começar a pensar em programação. Quando você começa a dominar isso, você começa a ver que programação é possível pra você. E você precisa ver isso. Eu não posso falar pra você que é possível. Enquanto você não vê que isso é possível, eu vou ser só mais uma dessas pessoas que tá tentando te vender alguma ideia de ser o programador ou dominar a profissão do futuro ou a profissão do momento, que o futuro é agora. Né? Mas enfim, não para ficar só nas minhas palavras, a Cris tem competência para isso, né? E ela está falando uma coisa que aí é legal, e aí vocês podem verificar todas as linguagens que vocês vão ver no GitHub, tem for, tem lista, tem array, que acaba sendo a mesma coisa, né? Outros tipos de dados, por exemplo, o map, de repente você encontra dicionário no C Sharp, e aí já não é, pelo menos eu não vejo, nunca utilizei muito o dicionário, mas para algumas ocasiões eu utilizei sim, mas no Flutter
Por que eu estou ensinando map? Né? Coisa que eu não faria no C Sharp. Eu não ia ensinar dicionário no C Sharp logo no começo. Mas no Flutter eu estou ensinando porque o Flutter usa muito isso. Muitos pacotes, né, as bibliotecas, as lib, usa muito isso, tal. E aí, para mim, já não entrar em conceito de classe agora, como a gente criar classe, aí a gente começar a pensar numa ideia de orientação a objeto. Eu não entrei em objeto ainda, né? Então eu passei o map e aí eu vou querer, né? Talvez até o final de semana a gente crie um sisteminha em cima disso. E, enfim, é isso, essa é a ideia. A minha ideia hoje é tipo assim, aprendam. Corram atrás disso, façam exemplos online, tem como vocês virem aqui no Dartpad, tem como vocês ir no JavaScript, apertar o F12, coisas que vocês sabem de core, e sei lá, colocar alguma coisa aqui, não preciso nem ensinar para vocês apertar F12, isso vocês sabem. Estamos no final da chamada, não abri tempo para perguntas, me desculpe, mas tragam as perguntas amanhã. Gente, fica com Deus, um forte abraço, amo vocês Valeu, no valeu. Cristo. Boa noite, hein? Falou, até amanhã. Tchau. Bom, gente, vocês que estão aqui na live, eu terminei a chamada aqui com o Gustavo, com a Ana Beatriz e com a Cris. E né, o toque que eu estou dando para eles é o toque para vocês. E eu desejo que vocês continuem avançando no conhecimento, no crescimento do sonho da carreira de vocês de ser um desenvolvedor mobile, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Fui.